Muito bem, então essa questão de segurança pública, né, que nós começamos conversando aqui no programa, a educação que está aí, né, posta, são coisas que são grandes desafios que as maiores nações mais desenvolvidas do mundo já evoluíram, já passaram por essa etapa e nós estamos cada vez mais regredindo. Eu quero conversar, né, Lília, com o Gustavo Curia, que é nosso comentarista de segurança, que é o grande problema, o grande flagelo hoje, que assombra, que dá problema de sofrimento, de angústia, de tragédias pessoais, familiares no Brasil, que é a questão da falta de segurança. Gustavo, nós estamos no segundo ano do governo Sartori. Quer dizer, nós sabemos que constitucionalmente a questão da segurança pública é atribuição federal e nos estados estaduais, não envolvem as prefeituras. Será que não está na hora de romper esse paradigma, né, constitucional desde a Constituição de 88, que estabelece que a questão da segurança pública é atribuição exclusiva do Estado e do governo federal? Silvio, isso que tu colocasse tem bastante propriedade, até porque realmente as prefeituras elas estão subjugadas tanto ao Estado quanto à federação. E esse modelo é um tanto arcaico, porque a gente vive hoje uma realidade de insegurança pública exatamente nos municípios. Então, tem que ser revisto isso. Porque até a gente estava acompanhando esses tempos que o prefeito Fortunati e até o vice-prefeito Sebastião Melo, e os dois tiveram a atitude, que eu acho que é uma atitude de um líder de verdade, do executivo, de cobrar, de repente, a participação do Exército e da Força Nacional para ajudar na questão da segurança pública aqui na cidade, que está totalmente fora de controle. E o secretário de Segurança do nosso governador alegou que não precisa, que não é necessário. Eu acho essa posição muito contraditória, porque a realidade que se vive hoje do cidadão gaúcho e porto-alegrense é de insegurança pública. O cidadão sabe que está totalmente desprotegido e que hoje o poder público não está dando as respostas que se esperam. A Brigada Militar está fazendo o máximo que ela pode, todo o trabalho, a Polícia Civil também, eles estão com um empenho máximo para dar resposta à sociedade, mas eles também são vítimas desse caos na segurança pública. Me parece, depois eu queria ouvir a opinião da Lília também, que nessa questão da segurança pública, como em tudo que acontece no Brasil de uns tempos para cá, ela possui uma questão de um componente ideológico muito forte, muito poderoso, que a princípio as pessoas não dão muita bola, mas existe a questão ideológica, ou seja, para o governo que está aí, o partido atrás dele, a ideologia que cerca toda essa questão do PT no governo e a esquerda no poder, aqui no Brasil, o pobre, coitadinho do criminoso, ele é criminoso, ele vai para a droga porque ele é excluído social. Olha, imagina uma coisa, a grande contradição que existe, o ex-presidente Lula, né, que está hoje sendo indiciado, vai acabar sendo preso daqui a pouco, hoje já foi indiciado aí por corrupção, por lavagem de dinheiro, ele com a mulher dele e toda a trupe, né, sempre disse que, e se jactava disso, de que, e ainda o faz, de que o PT tirou milhões da pobreza. Ora, se de um lado o PT diz que tirou milhões da pobreza, da miséria, e por outro lado aumentou a criminalidade, há uma contradição nisso. Quer dizer, os pobres saíram da pobreza e aumentou a criminalidade, que era a razão, né, consequência da pobreza. Então você quer que explique isso, aí não fecha essa equação, em primeiro lugar. Então essa questão é uma questão ideológica, que nós temos que romper com isso, e se faz também isso através de meios legais, que é a questão da mudança da Constituição. A questão da segurança, Lília, não é só uma questão assim de recurso, também eu acho que é uma questão de gerenciamento, né, e de vontade política. E quando tu trouxeste essa questão, eu fiquei pensando nas práticas empresariais, por exemplo, né? Quando tu tem uma matriz que não consegue dar o suporte adequado para as filiais, o que se faz em termos de gestão? Qual é a primeira atitude inteligente de se fazer? Delegar autonomia para as pessoas que estão nas filiais. Então, não adianta o município ficar de mãos atadas e pretender colocar em prática estratégias efetivas, se isso depende do Estado ou da nossa federação. Então, quer dizer, se eu não dou conta do que eu preciso cuidar, eu preciso delegar. Isso é sucessão. É preciso que haja também uma revisão da Constituição. Afinal de contas, de 1988 para cá, muitas coisas aconteceram, né? Veja bem, né, Gustavo? Por exemplo, a Guarda Municipal há pouco tempo foi autorizada a portar armas. Quer dizer, a Guarda Municipal não tinha armas. Quer dizer, o cara tinha lá o cólder vazio. Quer dizer, é um cara fake que está lá. Né? A mesma coisa que tu deixar um segurança que o cara ele não possui uma arma. Se alguém vier te assaltar, o que ele vai fazer?
Ele vai colocar a vida dele em risco também? E o secretário, que tu falaste com relação ao secretário de Segurança, como é, Jussir? Vantuir Jacini. Vantuir Jacini, quer dizer, que nem estava aqui, é de Goiás, e sei lá e tal. Ele é completamente fora da realidade aqui. E ele continua fora da realidade. Quer dizer, o secretário tem lá a estrutura de segurança em torno dele, e ele parece que ele não anda nas ruas, ele não vê noticiário e tal. Quer dizer, ele não está nem aí para isso. E é uma pena que o governador, meu amigo, José Ivo Sartori, né, que eu conheci lá na Assembleia em 82, quando se elegeu pela primeira vez deputado estadual, tem muito boa vontade, mas ele não tem aquela empatia, não tem aquela decisão de tomar medidas fortes, que hoje nós precisamos de medidas fortes, não é, Gustavo? Eu acho que o governador Sartori, realmente eu tenho uma boa impressão dele como cidadão, como pessoa de cidadão, bem, né? Mas acho que falta pulso a ele. Ele precisaria ter mais firmeza, ir a público, falar com a sociedade diretamente, olhando para a câmera e comunicar a situação real do Estado, sem tergiversar, sem passar para assessores. Ele teria que ir e falar diretamente com o povo gaúcho, que foi esse que elegeu ele. Quem elegeu ele foram os gaúchos. Então, os gaúchos sentem falta da presença do governador. E o governador, nós estamos no segundo mandato de governo Sartori e até agora não se tem nenhum plano para a segurança pública que seja concreto e a população saiba que esteja um projeto em curso para combater a criminalidade. Então, isso é uma questão que tem que ser revista, essa postura do governador, porque o prefeito Fortunati teve uma atitude de líder que é exatamente o quê? Bom, eu, dentro das minhas competências, eu vou solicitar o Exército, até porque o Exército está nos quartéis, poderia ajudar essa situação que a gente vive de insegurança pública, porque exatamente a Brigada Militar não está contando com o investimento que merece e que precisa. E completando, só para completar ainda, eu queria citar o que a Lília falou a respeito da Constituição. A nossa Constituição de 88, ela tem que ser revista, porque ela só tem direitos e não tem deveres. É a questão ideológica, né? Que a Constituição de 88 só encheu de direitos e sim o correspondente de deveres. Quer dizer, como eu falei no comentário, a educação, ela é importante, a educação, tanto a instrução quanto a comportamental, que vem a partir da família, mas se não houver punição para o transgredor, eu sempre digo assim, Nelly, eu já citei isso aqui, a democracia é talvez o sistema mais difícil de ser levado a efeito, de se concretizar e, enfim, de fazer com que a sociedade evolua, porque ela é limitante, ela tem restrições. Não se pense, tem gente que diz isso aí, uma vez um comunicador aí de grande nome aqui no Rio Grande do Sul, disse que a democracia admite tudo. Pelo amor de Deus, a democracia, pelo contrário, ela não admite tudo. Ela é importante, ela é boa, ela é salutar e ela pode conduzir a civilização onde veio até agora, desde lá da Grécia Antiga, exatamente porque quem vive sob um sistema democrático é escravo da lei. Enquanto nós não formos escravos da lei, ou seja, fazer as coisas até o limite que a lei nos permite, nós teremos essa baderna toda que está virando no Brasil, né? Com relação às Forças Armadas, Lília e Gustavo, eu acho o seguinte, a Lília falou, nós temos que mudar a Constituição, como o Gustavo, nós temos que mudar o Exército, por exemplo. O Exército, eu corro aqui no Parque Marinha do Brasil, vejo 500, 600 soldados correndo ali, fazendo ginástica o dia inteiro. Quer dizer, por quê? Não falta serviço? Então, muda-se a atribuição do Exército. O Exército não pode ficar... A guerra hoje, a Coreia do Norte está ameaçando um míssil e destruir a humanidade. Então, hoje não adianta, o recurso humano não faz nada na guerra. Hoje a guerra não é mais corpo a corpo, como era desde a guerra da Indochina. Silvio, me faz pensar no meu pai, muitas vezes, porque ele é um fã do Getúlio Vargas, né? E junto com Getúlio Vargas, com o governo, Estado Novo, enfim, nós recebemos os direitos dos trabalhadores, a Constituição, das leis trabalhistas, enfim. E aí eu fico pensando, o que será que moveu o governo de Getúlio Vargas na época para defender direitos de trabalhadores que eram praticamente escravos, né? Mulheres trabalhando em condições de risco, crianças trabalhando, enfim. Então, nós sempre corremos atrás de modelos, né? De direitos de trabalho, enfim. E o que mobilizou nessa época, pensando em 1940, por exemplo? Eu tenho plena convicção de que o que moveu lá atrás foi a inquietação. A inquietação de querer resolver as coisas. E hoje a gente fala que semanas e semanas sobre as mesmas coisas e as coisas não se resolvem. Quer dizer, o foco, ele está na fofoca, na perda de tempo, em simplesmente ficar debatendo e quem tem mais razão é quem fala por último. Só que isso não resolve o problema. No momento em que a gente percebe a nossa responsabilidade enquanto pessoas esclarecidas e que nós somos agentes de transformação e que por serem agentes de transformação podemos destruir vidas ou promover vidas e resgatar as pessoas, nós nos tornamos pessoas melhores. Então, acredito assim, ó, se você se interessa em se candidatar esse ano,
Primeiro faça uma autoobservação e analise qual é o seu real objetivo em querer representar uma sociedade. É para ser apenas mais um e entregar mais do mesmo ou é para promover a diferença? Então, seja inquieto, candidato, seja inquieto e queira promover a diferença para o bem de todos. Revolte-se e haja, né, Gustavo? São os inconformados que ainda vão mudar o mundo. Porque a gente não pode se conformar com a situação. Eu, às vezes, vejo cidadãos que, não tem jeito. Não, tem jeito sim. A Lília falou aqui, muito bem falado, eu endosso as palavras dela, acho que é isso mesmo. Quem vai colocar a sua figura a serviço da sociedade precisa ter isso em mente, que ela tem que ir para contribuir. E tem que ser um inconformado sim, alguém que não aceite aceitar o que a gente está tendo aí no nosso dia a dia. Até acho que algo que vem reforçando a nossa democracia, para não só falar, né, de coisas negativas, eu acho que algo que me fez realmente ficar feliz foi exatamente essa ação da Polícia Federal e o desempenho que tem que ser elogiado do nobre juiz Sérgio Moro, que está fazendo um trabalho excelente, com todo tipo de pressão e ameaça que ele deve estar sofrendo. A Polícia Federal também fazendo um trabalho fantástico na Operação Lava Jato. E esses agentes estão realmente fortalecendo a nossa democracia e mostrando que assim, não, tem como mudar sim. Tem como mudar. A gente não vai aceitar corrupção, a gente quer mudanças, a gente quer um país livre desse modelo atrasado que só serve para se locupletarem aqueles que tomam o estado de assalto. Tá certo. E todas as pessoas, todos nós somos cidadãos, com direitos e deveres. Mesmo um ex-presidente da República. Se pecou, se fez sacanagem, se roubou, tem que ser punido. E eu fico pasmo de ver a sociedade, parte da sociedade, claro, comprometida com essa ideologia toda aí, né? Está cobertando, defendendo ladrão, corrupto e sem vergonha. Quer dizer, enquanto a sociedade tiver ainda isso é que tem que acabar. Mas eu acho que a sociedade, como tu disseste, a Lília também, a sociedade brasileira está se tornando madura e está começando a ir para a rua também para exigir essas coisas, não apenas para ir ver passeata de futebol, movimento de futebol, de rock, etc. Nós temos que ir para a rua defender os direitos de cidadãos que nós temos, que é comum a todos nós, que amplia, assim, digamos assim, essa coisa toda para toda a população, não apenas para um determinado segmento. Não é mesmo? Exatamente. É preciso praticar a lei sem olhar quem. Então tá. Essa é uma... Gustavo, um abraço, até a próxima semana. Até a próxima semana, Lília. O rápido intervalo. Telespectadores. E já voltamos.